Olá, boa tarde. Domingo, aqui em São Paulo um pouco frio, temperatura mudou e aqui estamos novamente. Hoje eu não quero falar muito sobre a questão do Aeros. Eu quero retornar à questão daquilo que a gente vinha tratando nos vídeos anteriores. E procurei também não falar sobre a questão de política. Parece que fede, né? Mas aqui estou novamente. Eu, em relação a Aeros, não tem nada definido. Agora há pouco tive contato com um amigo, né, do Aeros, trocamos algumas ideias, o Décio, e a situação é uma situação muito delicada em se tratando daquilo que deveria, sabe, ter uma... Aliás, nem deveria estar existindo esse problema. Nem deveria estar existindo esse problema. Sabe? Todos fomos tolhidos ou colhidos, como queiram, de sopetão. E aqui estamos, esperando que alguma coisa de boa aconteça, né? Eu, inclusive, como eu falei, não quero ficar tratando sobre esse problema. Aliás, eu quero fazer uma menção à representante da TAG, que sem ser aeroviária e comissária de bordo, coisa que valha, ligada à aviação, acredito, se manifestou essa semana a respeito do nosso problema, inclusive dirigindo-se a mim, né? Pedindo força, né? E umas palavras muito espetaculares a respeito. Eu quero, em nome dessa casa, minha esposa, minha filha, eu quero agradecer o que essa jovem fez. Sabe? E, inclusive, até eu manifestei junto aos colegas, né, que eu tenho tido contato, que ninguém se manifestou a respeito. Não no sentido de, olha, você, elogio, não, nada. Em relação ao nosso problema, que já matou muitos, de acordo com estimativas recebidas, divulgadas pela Graziella Brajo, né, nesses últimos dias, através de uma conversa que teve com um advogado, possivelmente do escritório do Dr. Maia, até 2005, aliás, até 2015. 2015, haviam morrido, do início do problema até então, cerca de mil e poucos, pelos que eles tinham pesquisado. E que até agora, de 2015 até 2019, quando passamos, pelo menos, a receber os nossos benefícios, sem contar as perdas já acumuladas em cerca de 8 anos, elas estão em torno de 2.000, 2.200 mortes. É lógico, motivadas, neste caso, possivelmente pela idade, doenças, etc. Né? Agora eu pergunto, como é que vai ficar daqui para frente? Eu tenho 82 anos. Quando o problema do Aeros começou, eu tinha são
pouco mais de 70 anos, as coisas mudam, né? As coisas mudam. Mas vamos deixar isso aqui um pouco de lado e depois eu quero fazer apenas um questionamento, sabe? Uma coisa que me vem, sabe, tocando a cabeça. Interessante. Vamos voltar à questão da arritmia. A arritmia ligada, inclusive, à depressão. Vamos ver. Em e-mail passado, aliás, em conversa passada, no e-mail, conversa que tive com vocês, eu falei que todos, ou melhor dizer, não todos, mas muitos possuem essas sístoles, manifestações de essas sístoles. Isso me foi passado por mais de um médico, e que muitas vezes a pessoa nem percebe. Isso aconteceu comigo, como já falei, por volta de 2000, oh meu Deus do céu, de 1986 aproximadamente, 85, de repente eu senti, achei estranho, porque inclusive não fazia muito tempo eu havia deixado de fazer eu havia deixado de fazer capoeira e nunca tinha tido essa manifestação. Eu tive manifestação na coluna, tal, no joelho, mas isso é uma outra coisa. E de repente eu tive uma manifestação. Eu aí fui ao médico que me atendia, porque naquela época já havia sido detectado pressão alta. Eu já inclusive informei a vocês que ela foi de repente observada quando eu fui fazer a doação de sangue para um primo meu, infelizmente falecido, que havia na época feito uma cirurgia no coração. Aí o médico chegou para mim e disse: você não pode fazer doação. Ela: por quê, doutor? Porque você está com pressão alta. Ué, estou com pressão alta? O senhor tem que procurar um médico. Não era muito alta, 18, por qualquer coisa, não me lembro. Aí então a coisa começou. Aí foi. E não demorou muito, eu tive Aí fui conversar com um médico muito bom, inclusive, um cardiologista muito bom, doutor Alberto Davari, e ele falou assim: você teve um problema de arritmia, aliás, uma SAC, e me tranquilizou dizendo: olha, muita gente tem, não se preocupe, vamos ver, tal, não adianta dar medicamento, porque não vai, vamos ver. E isso foi confirmado por uma médica amiga também da Vale, doutora Lenira, que me explicou com mais detalhes o processo. E ficou. E o tempo passou, e mais tarde a coisa foi complicando, porque problemas emocionais foram surgindo. Doença de minha mãe, né? Uma doença desagradável que a levou à morte, problema, enfim, todos nós temos problemas. E muitas vezes nós não sabemos lidar com eles. E isso afeta o emocional. E o corpo padece. Aí a coisa foi. À época eu tinha já aqui amizade com a doutora Sueli, né? Conversei com ela e à época foi pedido exames, eu só não fiz o Holter, mas fiz os outros exames, esteira, tudo mais, tal, e não deu nada. Ela falou assim: Valdo, olha, inclusive ela me aconselhou a cuidar do emocional, sabendo que eu sou meio... Cuide do emocional, tudo mais, tal, evita...
O tempo foi passando até que a coisa desabou. Isso aí eu já passei a vocês em e-mail passado. Então, o bicho pegou. Aconteceu. Desagradável. Agora, hoje, como é que eu estou? Eu já passei por fases piores. Como também já passei por fases melhores, sem esse problema. Então eu estou numa fase, sabe? Eu não posso dizer, estou curado. Não, não. Mas estou numa fase boa. Pelo menos eu espero que assim seja. Tenho tido uns problemas e vou levando. Então, esse meu e-mail, eu gostaria que servisse de orientação e alerta para quem esteja passando ou tenha percebido algo de estranho no peito. Se a pessoa tiver uma extrasístole que se torna assim, né? Ela tem que procurar um médico. Ela tem que procurar um cardiologista. E buscar ajuda. Tem que fazer exames. Porque é importante. O coração é um órgão muito complicado, muito complexo. E ele pode não estar funcionando adequadamente bem. Ele tem uma função complexa. E também ele sofre influência do cérebro, né? Via sistema neurovegetativo, né? Que atua. E esse sistema neurovegetativo, até onde eu sei, está muito ligado à questão emocional da pessoa, né? A mente, a cuca da pessoa, né? E os impulsos dele estão muito, de uma certa forma, ligados ao cérebro. Nós temos no coração, no átrio direito, se não me falha a memória, direito, um conjunto de células, né, que são células especiais. E essas células especiais, elas batem num ritmo constante. Constante. Entende? Inclusive, até cheguei a ler que foram retiradas algumas células e foram feitos testes com elas, fora do corpo humano, e elas mantiveram o batimento. Elas são células que batem num ritmo constante e preciso. Agora, se algumas células dela, entre elas, começar a dar problema, então vai alterar o ritmo. Pode alterar o ritmo. Não é? Então, tudo isso aí tem que ser verificado através de exames. Através de exames. Eles são importantíssimos para verificar o funcionamento do coração. Dizem aí que os problemas mais sérios acontecem na parte baixa do coração. Inclusive, tem um tipo de arritmia que é hereditária, chamada Brugada, que ela é perigosa. Ela pode até matar. Inclusive, isso me faz lembrar, existia, há um tempo atrás,
um programa no Discovery, que era emergência, né? Pronto-socorro. Minha mulher criava um certo problema, sempre procurando, me questionando por que eu assistia aquela série. Uma série interessante, um pouco maquiada, tal, mas era interessante. Contava o que se passa dentro de um pronto-socorro nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então abordava várias coisas, então eu ficava esperando que de repente abordassem alguma coisa que pudesse me ajudar. Que trouxesse luz para o meu problema. E uma vez passou um caso, entre muitos, de um paciente que entra em estado em emergência no pronto-socorro e com um problema de arritmia grave. Aí, imediatamente, é socorrido, nele é colocado aparelhos, meditores, monitor, tal, e aquele, né? E aí, então, pelos exames iniciais, vamos dar a ele amiodarona, a famosa amiodarona. Estamos até preparando a amiodarona para dar ao paciente, quando uma das médicas, de repente, pimba, ela percebeu que o exame, que o eletrocardiograma era confuso. Era um eletrocardiograma esquisito. E ela deu um estalo. Ela tinha feito um curso na qual ela havia aprendido algo a respeito daquele eletro. E de repente ela falou, para, não vamos dar. A equipe, como, doutora? Não. Não vamos dar a ele a amiodarona. Ele provavelmente está com uma arritmia, né, que tem um nome pomposo de Brugada. E se nós dermos a amiodarona para ele, ele pode até morrer. E fizeram um outro tipo de tratamento nele, que resultou na colocação de um desfibrilador e marcador de ritmo cardíaco naquela pessoa. Depois de alguns dias ele saiu do hospital pela porta da frente e depois ficou, inclusive, comprovado o problema dele e que ele não tinha sido o único, ele já tinha tido problema familiar desse sentido. Então ele foi salvo por aquela médica que de repente lembrou que havia feito um curso na cardiologia, sendo médica de PS, e que havia sido observado esse tipo de arritmia que é muito perigosa, né? Então, aquilo que eu falei, quem está passando por alguma, tem que procurar um médico, né? Tem que procurar um médico. Inclusive agora, dias atrás, aquele apresentador da TV Record, aqui em São Paulo, né? Ele, que agora não me vem o nome, eu fiquei sabendo que ele passou por uma ablação. Ele passou por uma ablação, ele estava com arritmia. E ele não é o único, não. Muitos casos. A gente não fica sabendo, mas muitos casos.
Então, se uma pessoa tiver, eu já falei, inclusive tem um parente que passou por três ablações. Hoje não sei como é que ele está, espero que esteja bem, porque faz anos que eu não o vejo. É família, família é isso. Família é isso. Mas eu acompanhei até certo ponto, ele passou por três ablações. E como eu também já falei, eu conheci uma pessoa no ambulatório de arritmia do Hospital São Paulo, agora em outubro, vou fazer 2 anos, que já havia passado por 7. E eu já conheci também uma jovem que passou por 2. A ablação embora não tenha 100% de eficiência, é um indicativo para quando existe uma disfunção interna no coração. No coração e na artéria que liga o coração ao pulmão. Então existe o tratamento adequado. O tratamento adequado é o menos invasivo, que no meu caso não foi orientado a fazer. Por quê? Porque o meu problema é aqui. Eu trabalhei, a minha área foi eletrônica, né? E eu, durante muitos anos, lidei com televisores. Então, para aquele que está me assistindo e que conhece essa área, deve saber, lembrar, que o circuito horizontal e vertical de uma televisão, embora tenham batimentos internos, eles são controlados pelo sinal que vem lá de fora, que vem da emissora, porque senão a imagem não sincroniza, ela fica dançando. Aliás, isso aí foi uma conversa que eu tive uma vez com a Sueli, ela não sabia disso. Ela ficou, puxa vida, interessante o que você está falando. Quer dizer que a televisão em casa funciona porque tem um controle? Eu falei assim, exatamente. Então, é o cérebro que, de uma certa forma, acerta direitinho o ritmo cardíaco. Muito embora ele tenha células na entrada do átrio especializadas em fazê-lo. Precisa haver esse controle, porque dentro do coração existem 3, até onde eu sei, 3 marca-passos. Um é na entrada, outro é átrio ventricular e outro no ventrículo, que tem um nome muito curtinho, que agora também não interessa. Entendeu? E um está ligado ao outro, a partir da entrada. Mas o cérebro tem uma ação objetiva sobre o funcionamento do coração, e não só do coração, do estômago, enfim, entendeu? Através do 12º par neural, neurovegetativo, que é uma bronca, sabe? Ele tem um nome pomposo, bonitinho, sabe? Mas ele é danadinho, não? Quando ele cisma de não funcionar bem, ele cria problema. Provoca desmaio em pessoas. Daí a pessoa tem que fazer um teste nos ambulatórios especializados que chama-se tilt. Entendeu? Eu já vi pessoas saindo desse teste
Eu já vi pessoas saindo e não passando bem, tendo que ficar esperando a recuperação, porque eles, médico logicamente especializado, ele provoca na pessoa, muitas vezes, a arritmia, para que para que haja um resultado, para saber se o nervo vago, que agora eu dou o nome, vago, 4 letras, vago, está funcionando ou não está funcionando bem. Se ele está funcionando bem, ele corre pelo pescoço aqui, e ele enerva órgãos, como por exemplo estômago, sei lá, eu não sou médico, mas com certeza o coração. Se ele não estiver funcionando bem na questão do gástrico, do estômago, pode haver um problema de arritmia. Ele pode provocar arritmia. Inclusive, há uns bons meses atrás, quando a Sueli esteve aqui em São Paulo, ela participou, embora não esteja mais no Hospital São Paulo, ela participou de uma reunião com o Dr. Luiz. Eu, Dr. Luiz e a Sueli. E ela comentou a respeito do problema que ela teve, que era vagal. Quando ela comia, às vezes ela se sentia mal. Se sentia mal, era um mal-estar, era como se a morte chegasse. Ela falou, falou assim, olha, Luiz, o negócio não é brincadeira, que eu sentia. E, inclusive, eu sei até de casos de pessoas que chegam até a desmaiar. Passam mal, desmaiam. Por isso que são submetidos àquele teste tilt, onde a pessoa é colocada numa cama que se inclina, se movimenta, e com instrumentos, aparelhos e tal, então ela é analisada. Entende? É complicado. Então, se a pessoa tiver essas sístoles, tem que procurar um médico. E o médico tem que fazer uma análise do problema. Agora, se for emocional, como é o meu caso, é complicado. Parece simples. O que a pessoa tem que fazer? Medicamento pode ajudar, mas não vai resolver. Provavelmente não vai resolver, porque, até onde eu sei, não existe nenhum medicamento específico para esse tipo de problema. Isso, aliás, eu fiz uma pergunta para a Sueli. Falei, doutora, Sueli, tem algum medicamento? Não. Não tem. Não tem. A pessoa é que tem que se harmonizar. E é difícil. Como harmonizar? Como se harmonizar? Procure fazer relaxamento. Procure relaxar. Yoga. Procure o reiki. Acupuntura. Pode ajudar. Eu tomei durante vários meses magnésio. Eu não vou dizer que não tenha ajudado. Eu não tenho meios para fazer. Tomei durante meses, meses e meses e meses. Eu acho que alguma coisa mudou. Anteriormente, eu tinha feito um tratamento com a medicina ortomolecular. É também uma forma. Pode ajudar.
né? Procurar um bom profissional em medicina ortomolecular e fazer um tratamento. O que eu acho que pouco dá certo são os medicamentos convencionais. A começar pela amiodarona, eu cheguei a tomar. A amiodarona era um medicamento problemático, porque ela afeta a tireoide com o tempo, dependendo inclusive da dose, e também ela afeta a questão pulmonar. Então precisa tomar muito cuidado com a amiodarona. Agora tem lá, sei lá, ritmonorme, né? E outros medicamentos, eu já tomei vários, né? Eu tomei vários. Hoje estou com o VATS, que é o princípio ativo do ritmonorme. Estou tomando o VATS. E estou tomando 50 miligramas de centralina. Centralina? Bom, eu acho que a pessoa que tem um problema emocional, aliás, não é centralina, é Celozoc. Centralina é outra coisa, é outra barbaridade no mercado, que eu tenho, inclusive, memória. A centralina é um antidepressivo, não tem nada a ver. Eu esqueci, é Celozoc. Eu tomo 50 miligramas de Celozoc. E tomo também o VATS. E a coisa vai. Procuro não alterar a medicação. Já tomei outras, inclusive, né, que também não geraram grandes efeitos, não resolveram o problema. Então aquilo que eu poderia dizer, no sentido de ajuda, é procurar, em primeiro lugar, saber que tipo de arritmia possui. A maior parte das arritmias não são perigosas, mas, lendo o que eu já li, mas deve ser tratado, entende? A não ser que seja algo que apareça de vez em quando, entende? Que não tem assim. Agora, se é uma coisa que começa, sabe, a ser sentido, sabe? Então tem que procurar um médico. Então tem que fazer eletro, pressão, Holter, se possível. Aliás, esforço, ecocardiograma. Esses exames básicos são importantes. Num caso um pouco mais, fazer um Holter de longa duração, como eu fiz, uma semana. Aliás, uma vez eu fiquei 15 dias, 2 semanas, praticamente com um Holter. Com um Holter de longa duração. Eu fiquei. Então é basicamente isso aí. Agora, mudando de um polo para o outro, me vem um pensamento, para não estender mais. Eu estou vendo aqui na televisão agora, sabe, uma pessoa que, sinceramente, eu, até não muito tempo atrás, não ouvia falar nele. Não ouvia falar nele. Ele se intitula o Velho, né?
velho da Ravan, né? Dono da Ravan. Eu gostaria de saber o seguinte, pô, eu fiquei sabendo que ele está inaugurando a 100ª, 33ª ou 4ª loja dele. Elas não são lojinhas, são magazines. Eu não sei, já seria difícil se fosse, por exemplo, para um Abílio Diniz. Não sei, um Abílio Diniz que foi dono, né, do Extra, né, Pão de Açúcar, que teve um mundaréu de lojas. De repente aparece um velho, né, fantasiado de verde, amarelo e azul, né, que para mim não desperta nenhuma simpatia pessoal, afinal de contas, que promove um monte de programas, principalmente no SBT. Agora mesmo, não faz muito, teve a participação do programa patrocinado por ele, né? Agora, é muito dinheiro. Sei não, viu? Se não deveria ser investigado, sabe? Não sei. Pode ser que ele seja mais do que arquibilionário, tenha dinheiro para dar com pau, entendeu? Então aí tudo bem. Agora, 130 e tantas lojas, magazines, agora está inaugurando mais. Não sei, sabe? Será que não tem alguma coisa por trás? Inclusive, as lojas dele tem lá, não tem o Cristo Redentor, não. Não tem, não. Tem uma cópia da Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, com a tocha. Sei. Não sei, não. Se não deveria a coisa ser, sabe, investigada, principalmente se sabendo que ele, nas últimas eleições, ele está sendo processado por isso. Ele perseguiu funcionários no sentido que deveriam votar no Bolsonaro. Não sou eu não, tá? É matéria. Não sei. Será? Afinal de contas, é apenas uma dúvida, que não estou querendo rotulá-lo, não há nada disso, apenas eu acho que pelo montante, né, é como se por acaso tivesse um vizinho aqui morando numa casa semelhante à minha, e de repente aparecesse aqui com Mercedes último tipo, depois um BMW último tipo, coisa que o vale, aí você fica pensando, puxa vida, pô, o cara deve ter ganho na loto, né? Apenas uma consideração. Um bom domingo e paz, porque todos nós precisamos muito nesses tempos difíceis que estamos atravessando. E que o nosso Criador esteja conosco, porque a coisa está brava.